nome de Jesus. Para a gente é um prazer recebê-los aqui, nossos amigos, convidados, a igreja como um todo. É realmente um dia muito importante na vida da nossa igreja. Eu fico muito feliz dessas 5 pessoas que foram batizadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com elas, discipulando. Eu fico vendo, há uns 10 anos atrás, quando eu fui batizado, quando eu converti, eu tinha a idade do Caio, 19 anos, eu sou 29. E eu não imaginava que Deus iria me chamar para um trabalho como esse, que Deus ia me dar esse dom de poder cuidar de pessoas, discipular as pessoas. Então é pela graça e misericórdia de Deus faz isso na vida da gente, na vida de nossa igreja. Graças a Deus fui muito bem discipulado pelo nosso pai, na época eu estava na segunda igreja batista aqui de Itaperuna. Então eu só tenho que agradecer. Amém? Se você cumprimentou a pessoa que está aí do lado, cumprimente a pessoa, dê uma boa noite, fala para ela: você está bonito, você está linda, você está lindo. A gente tem que cumprimentar as pessoas. Se você não fez isso, faça isso nesse momento. Graças a Deus. Eu fico satisfeito. A gente tem tantas coisas, a gente tem que dar um sorriso, a gente vai cumprir todas as coisas. Nesse sentido, eu tenho lugar para poder soltar sozinho, muito. E gostaria de chamar vocês para estarem abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. A meditação que nós vamos fazer nessa palavra. Abra o seu coração para que o Espírito de Deus fale com você nessa noite. E você saia daqui muito melhor do que você encontrou. E que Deus realmente abençoe a sua vida. E o tema da mensagem dessa noite, que está projetada aqui, ela é: a salvação é para quem não merece. Vocês podem repetir comigo o tema que está aqui? A salvação é para quem não merece. Pode repetir mais uma vez? E bem mais forte. A salvação é para quem não merece. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema. E você que vai me ouvir também, aí através da filmagem que nós estamos filmando, abra o seu coração também, para que a palavra de Deus seja penetrada no seu coração e que você mude de vida. Que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida. Amém. Vamos ler um texto em que você não converse com ninguém nesse momento, que você preste atenção em cada detalhe que vai ser dito aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, numa grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre,
que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? E graças a Deus. Antes da gente entrar aqui propriamente dito no texto, eu quero fazer algumas considerações aqui com os irmãos para fazer essa introdução, para você entender um pouco melhor esse texto. E é o seguinte: na época da escravatura, na época da escravidão aqui em nosso país, ela foi marcada principalmente pela exploração da mão de obra de negros que eram trazidos da África para serem transformados em escravos pelos europeus colonizadores. E entre muitos trabalhos, eles estavam desempenhando, você sabe o quê? Cultivo, extração e secagem nos pés de café, cultivo, colheita. Ele estava fazendo colheita de 10 de produção artesanal de vinhos. E alguns trabalhavam na casa grande da fazenda, servindo diretamente ao senhor de engenho. Então preste atenção aqui. Pessoas foram escravizadas, porque o que é ensinado aqui pra gente? Que o fraco irá sofrer e o poderoso irá vencer. Quem é forte vai sempre vencer o mais fraco. E digo mais, você sabe o que? Esses escravos que estavam passando por isso podiam pensar assim: meu Deus, aonde o Senhor está? Por que eu estou passando por isso? Porque se o Senhor nos tratar como os seres humanos nos tratam, nós estamos completamente perdidos. Mas quem conhecia a Deus, a Jesus Cristo, verdadeiramente sabe que as categorias de Deus são completamente diferentes das categorias dos homens. Porque Deus nos trata baseado no seu amor, que te pega nos braços, no colo, e fala assim: meu filho, eu estou aqui contigo, vamos caminhar junto, eu te amo, vamos caminhar. Quem faz acepção de pessoas, quem faz racismo com as pessoas cometendo esses pecados, são os seres humanos e não a Deus. Então essas pessoas que faziam isso são pessoas que realmente não tinham Deus no coração delas. Porque o ensinamento de Jesus, se você quer ser o melhor, que você sirva o outro, se você quer ser o maior. Servir e não escravizar e não matar. Porque quem não fazia o que o Senhor do engenho mandava era chibata ou tronco. Vocês sabem disso? E isso está na história do nosso país. Vocês sabem disso, queridos, sabem disso desde criança. Mas se você for ver, no começo da igreja, lá no livro de Tiago, você vai ver que a igreja estava fazendo acepção de pessoas, que era um grande pecado. Estava excluindo as pessoas, dando os melhores lugares para os ricos. E Tiago começa a sua advertência, que se você quer dar o melhor lugar, dê para o pobre. Porque as pessoas julgam, gente, pelo que você vê. Deus é o coração. As pessoas olham a aparência. As pessoas não conseguem ver dentro de você. Só Deus vê o coração da gente. As pessoas olham quem está bem mais trajada e com dinheiro no bolso. As pessoas começam a tratar os outros melhores. Isso é hipocrisia, gente. Isso é triste. Então Tiago começa a fazer essa advertência. Porque para Deus não existe nem melhor e nem pior. Somos todos iguais. Nada mais do que mendigos, do que encontrou o pão na vida. Mas pense aqui comigo. Eu gostaria que você pensasse
nesse sentido comigo. São pessoas que não conhecem o Evangelho. Você imagina aqui comigo, uma pessoa que veio da Índia, da China ou do Japão, que chegasse aqui em nossa igreja, ou qualquer outra igreja séria, e ela é exposta a todo um pacote de doutrinas, de regras, de cerimônias, de cultura e de tudo aquilo que nós somos como igreja batistas. E as pessoas entram aqui e olham toda essa coisa complicada, que é a cultura nossa, de nós, os batistas. E entram aqui e pensam assim: se depender de eu fazer tudo isso que vocês estão falando, eu estou completamente perdido. Não tem jeito para mim, porque eu não consigo alcançar o que vocês estão dizendo, porque existem pessoas mais santas do que eu. Eu cheguei aqui no país, mas eu estudei sobre Billy Graham, eu estudei sobre Moody, eu estudei sobre o apóstolo Paulo. Mas como eu posso alcançar pessoas que foram completamente usadas por Deus? Aí a gente se sente a pessoa menor do mundo. Mas por isso o tema da mensagem é esse: a salvação é para quem não merece. Então, as pessoas pensam assim: se depender de eu fazer tudo isso, eu estou perdido, porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos, cheia de pecado. Como que eu posso ser salvo? Como? Então, algumas pessoas poderiam pensar assim, mas outras pessoas poderiam pensar completamente diferente. Você sabe o que essas pessoas poderiam pensar? É delas se lançarem nos braços de Deus, e Deus recebê-las como elas realmente são. Então, essa pessoa abre mão do edifício religioso, essa pessoa abre mão da religião evangélica. Então, a pessoa abre mão de todos esses parapeitos que a religião quer que a gente fique agarrado. Então, a pessoa abre mão disso tudo, entendendo que Deus é gracioso para com ela, que a salvação é algo imerecido. Então, essa pessoa se lançando nos braços de Deus, desesperadamente, e se entrega totalmente e reconhece que ela não tem nenhuma condição moral, espiritual, nenhum cacife para herdar a salvação. A Bíblia chama isso de salvação pela fé. É isso que a Bíblia ensina. Então, eu ia pedir daqui a pouco para poder passar ao próximo tópico. Mas antes de entrar no próximo tópico, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, você não precisa ler sua Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem das obras. Não tem como você querer fazer alguma coisa para Deus, uma barganha para ser salvo. Não adianta. Então o primeiro tópico é o seguinte: eu vim para o Caio passar. Que as pessoas reconheçam as suas verdadeiras necessidades. Eu vou repetir: que as pessoas reconheçam as suas verdadeiras necessidades. Bartimeu estava numa distância de 25 a 27 quilômetros de Jerusalém. Bartimeu estava numa cidade chamada Jericó, como nós
lemos. Uma cidadezinha, gente, de 2000 anos atrás, sem expressão, sem poder aquisitivo. E olha só, ele estava nessa cidade. Porque uma coisa, meus irmãos, é você ser cego e mendigo na cidade de São Paulo, pedindo esmolas. É um tipo de pobreza. E outra coisa é você ser cego aqui na Peruna. É uma outra pobreza. É completamente diferente. Vocês têm que concordar comigo. E ainda pior, se você for cego e mendigo numa favela lá na Índia, que é uma pobreza pior ainda. É a cidade, parafraseando aqui, é a cidade de Jericó, uma cidade esquecida. E estava ali o cego Bartimeu, do sufixo filho de Timeu, Bartimeu, o filho de Timeu, estava ali no caminho dos viajantes. E ele se instala ali estrategicamente para poder pedir esmolas. Mas quando Cristo passa e lhe pergunta: o que quer que eu lhe faça? Ele teve uma visão apurada. Ele teve uma visão do seu real problema. Ele disse assim: Jesus, eu quero ver. Ele pediu o impossível para Jesus. Então ele vivia de esmolas porque era cego, não porque gostasse de ser um pedinte. Por isso Jesus para ali e conversa com ele, porque Jesus valoriza qualquer pessoa, de mendigo a rico. E Bartimeu, ele sabia que quando ele pedisse isso para Jesus, ele sabia que a sua vida ia ser completamente mudada. E ele nunca mais iria pedir esmolas, porque agora ele não estava mais cego, ele podia enxergar, ele podia trabalhar. Mas era isso mesmo que Bartimeu queria, uma completa mudança de vida. Era isso que ele queria, uma cura para a causa dos seus problemas. E muitas pessoas hoje estão pedindo esmolas para Jesus, mas não querem que Ele mexa na raiz dos seus problemas, pois isso poderia mudar os seus modos de vida. E muitos querem um alívio para as consequências dos seus pecados, mas não querem deixar o pecado. Eu vou repetir: muitas pessoas não querem largar o pecado. As pessoas querem um alívio para a consequência dos seus pecados. Sabe? Que Jesus passe a mão da sua cabeça e fale assim para você. Muitos acham que Jesus vai falar isso, mas não vai falar coisa nenhuma. Mas muitas pessoas estão querendo isso, querendo ouvir isso de Jesus. Vai, viva essa vida miserável mesmo. Eu vou te abençoar. Viva essa vida de pecado mesmo. Realmente, faça isso, vai vivendo de qualquer maneira. Tem muita gente querendo ouvir isso. E Jesus me ensina isso. Jesus me ensina que você precisa buscá-lo, de reconhecer Ele como Bartimeu fez. Segundo ponto, Bartimeu assume a sua condição de miserável. Ele admite a sua condição de miserável. Quando ele fala essa expressão que eu vou ler aqui para cá agora, que está aqui no texto, ele diz assim, aquela expressão, filho de Davi, era um título messiânico que o Senhor Jesus tinha.
e que todos os judeus ali sabiam. Bartimeu era cego, mas ele podia enxergar com os olhos do coração, como nós estamos. Jesus não era qualquer pessoa para ele. Então, ao chamar Jesus assim, ele estava dizendo: eu creio que Jesus é um Messias enviado por Deus, e ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser apedrejado até a morte, mas ele não se intimidou, ele não se acovardou, ele não se calou diante daquela multidão hipócrita que fez ele calar a boca dele, e só querendo fazer calar a boca dele para ele não calar. Ele fez ali a sua pública declaração de fé e não queria saber o que as outras pessoas queriam falar ou pensar nele, porque as pessoas pensavam que ele era um verme, que ele não era nada. Mas para Jesus não. Jesus ama a você um amor incondicional. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Eu vou usar essa expressão, vou chegar até sobre ela porque precisa. A palavra sozo, no grego, S-O-Z-O, significa salvação. Então, se você for pegar alguma Bíblia que está entre colchetes e ver essa palavra, que significa salvação, mas que pode ser salvou ou curou. Ou seja, você foi salvo porque foi curado, no caso do Bartimeu. Ou você foi curado porque foi salvo. É isso. Não no caso dos 10 leprosos, apenas um foi salvo. E os outros foram curados, porque muita gente só quer as bênçãos de Jesus, mas não querem servir, não querem seguir a Ele verdadeiramente. E isso é triste, porque só existe, meus irmãos, dois caminhos. Eu quero te dar a primeira má notícia. Que existe o caminho da salvação e da perdição. E você escolhe. Só existem os dois caminhos. O restante dos outros falam é utopia, é tudo mentira. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que Jesus falou. Mas eu quero me utilizar de outra expressão que a gente usa muito muito aqui no nosso meio, não? Que se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. No caso ali de Bartimeu, ele pensou assim, porque, gente, se vocês forem estudar aí o Evangelho de Marcos, era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. E essa história poderia ter acabado diferente. E graças a Deus que foi diferente mesmo para a glória de Deus. E não para a vergonha nossa. E não para a vergonha de Bartimeu. Porque ele admitiu a sua condição de miserável. Então, ele pensou assim: eu prefiro ser um cego que grita do que ser um cego calado e de braços cruzados. Por isso que ele pensou, não tem dúvida disso. Eu prefiro clamar o nome de Jesus. Eu não quero saber o que as pessoas vão falar. Eu quero servir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Porque eu sei que Ele vai me ajudar. E não vai ser o ser humano, vai ser Ele. Porque Ele é o enviado de Deus. É isso que Bartimeu estava falando ali naquele momento. Mas eu quero parafrasear uma coisa aqui que vale a pena fazer essa comparação para vocês entenderem um pouco melhor. Se eu e você fôssemos diagnosticados com câncer de pâncreas ou qualquer outro tipo de câncer, eu não estou falando que isso vai acontecer, não desejo isso para ninguém, mas isso pode acontecer
nós só temos dois tipos de pessoas. Aquelas, em primeiro lugar, que não querem saber da verdade e que não querem ouvir aquilo para não ficar triste. Mas o câncer está matando a pessoa, está corroendo a pessoa, está acabando com a pessoa, e a pessoa não faz nada por ela. Porque, vamos combinar com uma coisa, vocês têm que concordar comigo. Por quê? Porque quando eu não sei da verdade, eu fico mais em paz, quando eu estou doente. Muitas pessoas são assim, você pergunta a alguns amigos nossos que são médicos. Muita gente não quer saber da verdade porque está doente. E não procura correr atrás para poder melhorar. Bartimeu fez diferente. Ele clamou. Ele gritou. Ele não deixou o pecado, a sua vida errada também que ele tinha, para poder seguir o Mestre. Mas eu quero ser o segundo tipo de pessoas que eu vou falar aqui agora. São aquelas pessoas que lutam corajosamente e de não se entregar ao problema, como Bartimeu fez. Você imagina isso? Lutando com uma doença e agradecendo a Deus, vivendo dignamente por mais um dia, de não ser abatido, de influenciar outras pessoas a combater o bom combate. Foi o que Jesus fez, gente, antes de morrer. Porque ali, na cruz do Calvário, ele estava carregando os pecados daqueles que iam crer nele até futuramente, de toda a humanidade, ia ser quitado ali, naquele momento, há 12 anos atrás, quando Jesus fez. Então, vamos aprender com Bartimeu e Jesus. Terceiro e último para a gente caminhar para o final, que as pessoas invoquem o nome de Jesus e clamem por sua salvação. Que as pessoas invoquem o nome de Jesus e clamem por sua salvação. Então, misericórdia, quando Bartimeu fala ali, são duas palavras do latim, que é o seguinte: miserere mais cordia, ou cordis, que era miséria mais coração. Então, numa linguagem bem livre, podemos dizer que misericórdia significa olhar as misérias do outro com os olhos do coração. Então significa o seguinte, que ele estava dizendo ali para Jesus: Jesus, seja cordial para comigo, trate-me com o coração, Jesus, porque eu sei que o Senhor não faz acepção, que o Senhor não é racista, que o Senhor é bom, que o Senhor pode mudar a minha vida, que eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Entende? Então ele clama ali pela sua salvação. Então nessa frase curta, e quando ele diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele podia enxergar o seguinte, dele reconhecer a sua situação de miserável, dele crer em Jesus e fazer ali a sua pública declaração de fé, dele invocar o nome de Jesus e dele clamar por sua salvação. Eu pedi para poder passar para o próximo slide. John Stott vai dizer o seguinte: somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Você pode repetir isso aqui comigo? Somente Deus
Então, meus irmãos, eu gostaria de pedir a todos agora nesse momento, não existe nada místico nisso, só para você prestar mais atenção, de abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Era isso? É isso que ele diz, irmãos, a todos, em nome de Jesus, para abaixar a cabeça e fechar os olhos, porque eu já estou quase terminando. E uma das coisas que eu gostaria de concluir, eu quero dizer o seguinte: que a graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as pessoas. Eu pedi para você não fazer isso, abaixar a cabeça e fechar os olhos. Mas a sua manifestação depende do homem reconhecer a sua verdadeira condição e necessidade, de crer de todo o coração que Jesus é o prometido de Deus e fazer a sua pública declaração de fé e clamar pelo nome de Jesus e pela sua salvação. Então você pode estar se perguntando: Fernandinho, salvar de quê? Eu vou te dizer pelo menos 3 coisas. Jesus quer te salvar de você mesmo, porque nós, meus irmãos, somos os maiores inimigos de nós mesmos. Jesus quer nos salvar de todo orgulho, de toda vaidade, de toda incredulidade. Te salvar dos poderes satânicos, que o diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus quer te salvar disso. E Jesus quer te salvar, quer te tirar todo o pecado, toda a sua vida de erro e que está lá na cruz do Calvário. E de você ter uma nova vida, de você ter uma vida transformada, de você seguir a Ele como Bartimeu fez. É isso. O Bartimeu nos ensina, que Jesus nos ensina. Não existe outro caminho. Assim mesmo, com a cabeça abaixada, os olhos fechados, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E a primeira delas: existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao controle de Jesus? Eu gostaria de orar por você e pedir para poder você levantar uma de suas mãos. Existe alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão de nós orarmos e você entregar a sua vida ao controle de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Eu ia pedir para você levantar uma de suas mãos. Existe alguém? Existe alguém que gostaria? Existe alguém? Alguém a lugar? Que eu quero fazer mais algumas perguntas. Existe alguém que gostaria de entregar a sua vida ao controle de Jesus? Eu ia pedir para você levantar a sua mão bem alto para eu poder te ver e nós estarmos orando. Existe alguém? Se não há ninguém, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta e uma terceira também. Aí eu queria pedir, se você quiser, para nós estarmos orando, depois eu passar a palavra para o pastor. É o seguinte: às vezes tem alguém que está desviado do Evangelho, precisando que Jesus renove a sua vida, que Ele mude a sua vida completamente. E membros da igreja, amigos convidados, eu quero fazer uma pergunta: que se você reconhece que precisa
reconhecer Jesus e servir mais a Ele. Você buscar mais a Ele. Eu gostaria de orar e gostaria que você ficasse de pé para a gente orar. Quem gostaria de fazer essa oração comigo? Quem quiser levantar, levante-se silenciosamente. Para você que é amigo, convidado, para você que é membro da igreja. Porque eu estou falando, meus irmãos, Deus falou essa palavra para mim. A começar por mim mesmo, porque eu estou aqui de frente, mesmo de pé para os irmãos. Porque quem não reconhece que precisa mudar de vida, deixar Jesus, mudar completamente a sua vida, para poder melhorar a sua vida, para poder fazer a vontade dele, é triste. Quem gostaria de orar comigo nesse sentido? Eu pedi para poder ficar de pé. Existe alguém que gostaria de fazer essa oração comigo? Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece os corações de todas as pessoas. E o Senhor sabe o que está realmente faltando na vida delas. Por mais que os ministros vão implorando, o mais importante é que nós venhamos a seguir o Senhor. Que o Senhor seja o primeiro lugar da nossa vida. Porque quando nós não reconhecemos isso, meu Deus, isso é muito triste. E demonstra, meu Deus, que nós estamos indo para o caminho errado. Que nós não queremos um compromisso com o Senhor. Meu Deus, muda a nossa vida. E que nós venhamos fazer cada vez mais a sua vontade. Meu Deus, quebra todo espírito contrário. Mande seus anjos aqui com espada de fogo, Deus. E tira aqui todo mal. E que, de alguma forma, essa palavra, como diz lá em Isaías, não volte vazia. Que as pessoas possam refletir. Porque alguns plantam e outros colhem. Mas quem dá o crescimento é o Senhor, meu Deus. Então abençoe essa igreja. E muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade de estar pregando Jesus. Eu te peço.